mas tranquilo. É bom que Gravando e daí tal. eu vou bem conforme o raciocínio. É um texto bem grande, né? 40 páginas, mas tem muitas de referência. Pois é, eu lembro que quando tu falou do texto, eu até olhei assim, meu Deus, é muita coisa. E é engraçado porque eu estava pensando em fazer algo assim em relação ao meu mestrado, mas no fim não vai rolar. Algum estudo relacionado à avaliação de personalidade. Mas aí foi bom que pelo menos eu consegui ler esse negócio de uma vez que eu estava procrastinando. E achei bem legal no final. Tá, eu vou botar então para compartilhar a tela, né? Isso. Opa. Sempre me mudando um pouco. Onde é que faz mesmo? Tem ali embaixo share. Pois é, no Ali meu não embaixo. tá. Ah, tá, apareceu. Tava aparecendo. Aí. Esse aqui. Olá, Gui. Agora o Gui apareceu também ali, ó. Ah, tá. Oi. Vamos lá então. Vocês vão ver que os slides eles vão piorando com o tempo, porque foi a pressa, assim, para acabar agora. Tá. Fez no Canvas, legal. Eu faço tudo aqui porque facilita a minha vida para ficar bonitinho. Tá, tô tentando. Meu computador tá meio que travando. Pera lá, pessoal. Consegue salvar para PowerPoint o PDF dele? Consegue. Só que aí eu botei aqui online que pra... Tem que editar ainda depois, mas... Mas o problema nem é tá online, é que o computador tá meio acordando. Hum. Já vai rolar. Tá. Então tá, pessoal. Vou falar sobre avaliação e tratamento de transtornos de personalidade, trazendo como é que a perspectiva behaviorista ela pode complementar, então, uma avaliação mais nomotética, né, diagnóstica de personalidade. E a ideia central desse artigo, né, ele busca primeiro, assim, definir, né, personalidade como esse padrão generalizado e persistente de perceber e reagir aos eventos e de se relacionar que causam um sofrimento significativo e um comprometimento funcional. E geralmente é bem desafiador, né, o tratamento com transtornos de personalidade e tal. E a abordagem comportamental ela poderia contribuir por complementar e expandir essa abordagem diagnóstica, visando classes de respostas. Ele bota no artigo assim, covariance, sou péssima em falar inglês, né? Mas eu não sei se seria covariança a tradução, Pierre, que eu sei que tu sabe inglês. No caso, covering com o quê? Assim, depende do contexto daí. Respostas, classes de respostas, né? Com covariância, assim, que ele coloca. Mas eu acho que tem a ver, assim, em termos comportamentais eu entendo, né? Que são diferentes classes de respostas que variam buscando a Então, mesma juntas. função. Uhum. Não, faz sentido. Então tá. Por que então, né, integrar a análise do comportamento na avaliação e tratamento de transtornos de personalidade? Então, os autores eles começam dizendo que o border, o transtorno de personalidade borderline, é o único transtorno de personalidade com tratamento manualizado. Então, já começa por aí, se a gente perder que tentar tratar a personalidade, né, apenas com tratamentos manualizados, se não for border, tu já está, né, no prejuízo, porque não tem tratamentos manualizados para outros transtornos. Clientes com transtorno de personalidade podem ser resistentes a tratamentos equilibrados. Além disso, pode ter uma dificuldade maior nesses clientes em aderirem a tratamentos complicados. E há uma grande incerteza no tratamento dessa população. Então, dá para pensar que qualquer coisa que venha para avaliar melhor, né, esses transtornos já vai ajudar mais na intervenção, porque o prognóstico de mudança e de melhora em transtorno de personalidade ele é muito ruim assim ainda, né, nos tratamentos oferecidos assim. Então, uma avaliação comportamental básica pode contribuir grandemente com a tomada de decisões clínicas.
tudo meio errado aqui, foi a pressa. Tá, mas até aí tudo bem? Até aí, tranquilo. Então, vamos lá. Então, assim, né, eles começam dizendo algo que todo behaviorista já viu, que existem muitas críticas, né, da análise do comportamento e do behaviorismo radical quanto a diagnósticos, quanto essa mordida do Pierre Stallone. Uhum. Mas, assim, a crítica clássica dos behavioristas quanto a o uso de diagnósticos, principalmente relacionado à personalidade, porque também tem uma crítica dos behavioristas relacionado, né, à definição tradicional e mais mentalista de personalidade. Então, acaba que a avaliação comportamental foi se desenvolvendo numa linha muito separada da avaliação diagnóstica ao longo do tempo, caminhos paralelos. Porque o sistema do DSM é baseado no modelo médico de doença mental, e isso foi sempre evitado pelos, né, behavioristas radicais clássicos. Aí os autores trazem uma coisa que a gente vem observando muito ultimamente, que, no entanto, esse sistema do DSM, esse sistema diagnóstico, ele traz uma grande vantagem. Daí eu vou ler essa citação aqui do artigo. Que essa classificação diagnóstica, ela Só pode a falar. tua voz tá um pouco baixa, Yasmin. Não sei se é só aqui ou. Melhorou agora ou eu posso aumentar? Melhorou. Melhorou. Ai, Pierre, eu ia falar exatamente isso, agora eu só não queria atrapalhar, eu não tô ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora melhorou. Fica alternando entre alto e muito baixo. Uhum. E agora? Tá, tipo, alternando entre... Agora tá melhor. Agora tá. Tá bom, vamos ver se vai continuar. Tá. Tá. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas vamos lá, então. Apesar das críticas behavioristas ao uso do DSM, né, ele traz uma grande vantagem por ser um sistema de classificação diagnóstica absolutamente necessário para o desenvolvimento de uma ciência clínica. Né? Então, o sistema de classificação diagnóstica aumenta a comunicação entre os cientistas por fornecer rótulos e definições precisas para pontos comuns observados na prática clínica e na pesquisa. E esses pontos comuns são comportamentos, sintomas, né, relacionados à etiologia, prognósticos e respostas a tipos específicos de tratamento. Então, os autores até falam que é difícil imaginar como é que a gente poderia ter evoluído, né, enquanto ciência psicológica e tal, sem o uso de um sistema diagnóstico para classificação, né, dos transtornos. Então, outras vantagens que eles apontam é a criação de um banco de dados para uma ciência clínica, acessar mais facilmente uma literatura de pesquisa, né, tudo pesquisa, muitas vezes a gente tem que se basear em diagnósticos para achar o que a gente quer. Traz uma breve descrição do cliente, e isso também tem um contraponto, né, que depois quando eu vou falar da parte comportamental, tem um contraponto também nessa parte da descrição do cliente. E fornece a manutenção de registros, compilações estatísticas, registros epidemiológicos, e também, né, colocam essa última e mais recente essa vantagem, que é uma utilidade na indexação de tratamentos validados empiricamente. Então, a EPA fez aquela força-tarefa, né, na qual eles classificam os principais transtornos e quais que são os tratamentos baseados em evidências para cada um desses transtornos, né? E tudo é dividido a partir de diagnósticos, né? Então, até para a gente saber quais tratamentos têm mais evidência, funcionam mais, isso, o uso diagnóstico é importante. Como é que tá a minha voz? Tá dando? Não, agora tá. Acho que talvez esteja variando um pouquinho, mas dá pra ouvir tudo, assim. Tá. E eu achei legal que tu falou desse negócio dessa força-tarefa, da divisão 12 da APA, porque é muito legal que tu pode acessar o site, não só pelo transtorno, mas também tu pode ver pelo tratamento, e eles colocam ali, e eles colocam o nível de evidência, por exemplo, se tá bem validado, não tá bem validado, e eu acho que esses pontos que tu trouxe do DSM é muito interessante, porque às vezes a gente critica muito o DSM, porque ele é muito normatético, ele cria doenças, etc. Mas é bem interessante como ele traz muito essa possibilidade de avançar, né, esse conhecimento do transtorno, né? Nunca tinha parado para ver tanto sobre esse ponto, assim. Eu me choquei porque eu geralmente, né, quando eu realmente parava para pensar nisso, eu ficava assim, geralmente a gente tem crítica, mas a gente usa porque é prático e tal. Só que realmente eu não tinha parado para pensar em todas essas vantagens, né?
todas essas, assim, de vez em quando ele ainda traz mais alguma outra, né, que não essas, assim, ao longo do texto, porque são realmente muitas vantagens, né, que não teria sido possível se a gente ficasse sempre no n igual a 1, né, então, temos que reconhecer também. E podem me interrompendo, tá, pessoal? Talvez eu vá meio rápido. Mas bem nesse sentido que a gente falou, né, daí eu peguei muito frases como está no próprio texto, por causa da correria. Daí eles botam assim, que em uma virada irônica do destino, né, a abordagem comportamental, que originalmente ignorava ou evitava o diagnóstico, agora se encontra afirmando ser eficaz no tratamento de vários distúrbios. E, inclusive, o único tratamento empiricamente validado para algum transtorno de personalidade é a DBT, né, que é uma terapia baseada no behaviorismo radical, na filosofia Zen, né, na dialética, mas que a base de teorias psicológicas, né, é o behaviorismo radical, assim. Então, ironicamente, né, isso acabou, a gente acabou se interessando bastante em produzir práticas baseadas em evidências para transtornos. E aí, né, entra nas críticas do behavioristas e tal, coisas que a gente tem que considerar. Quais que são os problemas? Né? Esse artigo ele é baseado no DSM-4. Seria muito interessante ver, né, o que mudou com o DSM-5. Eu não sei, até quero a opinião de vocês, porque a minha impressão é que não mudou muita coisa. Principalmente relacionado aos transtornos de personalidade, eles trazem uma proposta. Eu acho que é uma das coisas que eles mais trazem, uma proposta de mudança, de ser dimensional e tal. Mas na prática eu não vejo a avaliação sendo feita dessa forma, sabe? De dimensional. Para mim continua muito a divisão por clusters, sabe? E, enfim. Mas então o que ele coloca, né? Considerando o DSM-4, e a gente pode refletir o quanto que mudou ou não isso. Uma comorbidade diagnóstica excessiva. Isso aí está se referindo aos transtornos de personalidade, né? Mas principalmente essa comorbidade excessiva. Então a pessoa ela se encaixa, por exemplo, tanto para border quanto para histriônico, ou tanto para histriônico quanto para narcisista, ou dependente e evitativo, né? Então muitas vezes aí eles até botam que muitas vezes também é uma cobertura inadequada do transtorno, de modo que a pessoa acaba caindo numa categoria que é transtorno de personalidade não especificado, porque ela parece ter traços persistentes, né, de comportamento, de respostas e tal, mas não se enquadra exatamente em nenhum dos transtornos, né? Ou se enquadra em vários. Então, que as categorias existentes, elas não cobririam adequadamente, né, as patologias existentes. De haver também uma grande heterogeneidade dentro de cada categoria diagnóstica, né? Eu até tenho anotado isso em algum lugar, mas, por exemplo, no border, né? Ele não bota ali assim um especificador. Tipo, a gente muitas vezes a gente usa como critério de alguma forma, pelo menos eu, e eu vejo muitas pessoas fazerem isso, se a pessoa teme o abandono, se ela teme ou evita o abandono, como uma coisa que praticamente tem que ter em todo o border, né? Mas isso nem está especificado ali no DSM, que eu me lembre que eu tenha lido, não está. Então, o que está ali tem que atender 5 critérios, acho que é 5, desses 8 ou 9, não lembro agora. Se eu não me engano, são 9, eu acho. Acho que são 9, né? Tem que atender 5 de 9, e ele não especifica quais. Então, o que acontece? Alguém pode ter 5, né? Uma outra pessoa tem os 5 e praticamente nem se encontrarem, né? Podem se encontrar só num dos sintomas. Então, aí que vai aquela crítica, né? Quando eu falo border, eu estou resumindo uma descrição do meu cliente. Mas eu posso estar imaginando uma descrição muito diferente da que tu está querendo descrever, com base nos sintomas que eu estou imaginando, né? Com base nos critérios que eu posso estar imaginando que tu quer se referir. Né? Então, E é essa uma coisa. heterogeneidade. Pode falar. Desculpa interromper, Yasmin. Eu acho muito interessante isso da heterogeneidade, porque, ao mesmo tempo, principalmente traçando border, essencialmente, né? Ele cria essa heterogeneidade dentro do transtorno, porque tu tem diversas variedades, né? Mas, ao mesmo tempo, tu cria uma homogeneidade do que é classificado como border, né? Que até aquela crítica da Marcha, assim, porque ali ele coloca algumas topografias, algumas sintomas ou coisas específicas, né? Sentimento de solidão, dificuldade nas relações interpessoais, e
o transtorno foi construído muito no gênero feminino, né? Porque se for para pensar, muitos homens, assim, que, tipo, daqui a pouco expressam, sei lá, expressam muito agressivamente essa coisa, assim, de, de abandono, assim, de não querer que a parceira deixe o relacionamento, ou alguma outra forma, acaba sendo mais aceitável, porque é aceitável o homem ser agressivo às vezes, né? Isso é algo que eles não, isso é algo que eles não chegam a botar no texto, mas é uma crítica que eu tenho assim, bem forte. Eu gostaria de estudar mais isso uma hora, né? De esse viés cultural no diagnóstico também, né? Como que é isso que tu falou, assim, né? E um lugar que daí eu estagiei, assim, que daí era de internação psiquiátrica e tal, eu via isso direto, assim, paciente com todo o funcionamento do border, né? Mas era diagnosticado como bipolar, ou então como Uhum. antissocial, né? E a mulher muito facilmente era diagnosticada como border, e o homem, os únicos casos que eu acho que eu vi eram quando eram homossexuais. Então, foi, tipo, uma experiência de um Ah, semestre em que eu vi isso acontecendo várias vezes, sabe? Então, né, tem mais esse viés cultural de topografias que a gente reconhece como características daquele transtorno, né? Enfim, acho que é uma coisa bem interessante. E aí tem um estudo que foi, acho que com DSM-3, que ele deu uma, acho que fidedignidade muito baixa, uma coisa assim, mas que mostrou, aí fizeram um estudo com profissionais, psiquiatras e tal, dando um estudo de caso, dando uma descrição de um caso clínico e não botaram o gênero, né? E botaram, na verdade, para uns que era mulher e para outros botaram que era o homem, mas era a mesma descrição, só mudaram o gênero. E quando era mulher, tendiam a dar determinados diagnósticos, e quando era homem, tendiam a dar outros diagnósticos, né? Por exemplo, mulher, hum. border seria a única homem narcisista bipolar antissocial. Né? Então, mais ou menos isso, assim. Enfim. Isso é um estudo bem interessante aí, ó. É, também acho. Mas, continuando, assim, né? Outra coisa que eu acho interessante que a gente pontuou é que é uma fronteira muito arbitrária e instável entre o funcionamento normal da personalidade e os distúrbios, né? Direto a gente vê isso na prática clínica, tipo, meu paciente tem esse funcionamento aqui, mas não fecha todos os critérios, e daí tu fica, tá, mas são tão arbitrários, né? Hoje a gente muitas vezes se questiona assim, tipo, e realmente eles definem com base muitas vezes no sistema de saúde, né? Tipo, se eu disser que a pessoa precisa ter 3 sintomas, vai ser muita gente precisando usar o sistema de saúde que vai ser classificada como border, né? E o governo não vai dar conta. Então vamos botar 5, que é um número maior, que geralmente vai ter um prejuízo maior na vida. Né? Mas isso é definido por profissionais, né? Por experts, assim, tal. Mas é um critério arbitrário, né? Que muda a cada revisão do DSM, assim, quase na avaliação dos profissionais, né? E parece ser algo muito definitivo, né? Quando tu coloca a pessoa tem um transtorno de personalidade, né? Parece que aquilo ali é tipo assim, algo que ela vai carregar pelo resto da vida, até por essa ideia de personalidade ser estável ao longo do tempo e tal. Mas na verdade, o que está definido que ela tem um transtorno e o outro não, às vezes é um critério, né? Então, quão arbitrário não é isso? Eu acho que isso é uma coisa interessante de pensar, porque, por um lado, é complicado isso, porque a pessoa. É que eu sempre tive uma discussão, assim, interessante na faculdade, sobre essa questão do DSM ser uma coisa boa ou ruim, né? E tinha um lado ruim, o DSM tá criando transtornos, tá sempre classificando as coisas que não são patológicas como patológicas. Só que, por outro lado, ele identifica alguns problemas que causam sofrimento que tem que ter tratamento, né? A pessoa, tipo, pode buscar tratamento para isso. Pode melhorar a qualidade de vida dela. Só que aí, no trator de personalidade, isso é complicado, porque agora tem a proteção do border, mas pros outros, né? Exato, exato. Aí tem que pensar muito qual que é a função, né, de dar o diagnóstico para a pessoa de um transtorno de personalidade. Porque eu sempre parto da premissa, tem gente que fala assim, não tem por que tu dar. Mas eu sempre busco também, até nesse contexto, avaliar de acordo com o caso, sabe? Porque, enfim, vamos supor um caso, assim. Paciente que tem muita desconfiança, né, questão de vínculo e tal.
e aí tu vai fazer um tratamento específico da DBT com ele, uma hora ele vai pesquisar e vai ver pra que é aquele público, né? E ele, tipo, tu sabia que eu tinha esse diagnóstico e tu não me falou, tô esse tempo todo querendo saber o que eu tenho, né? Então, às vezes, também tem que avaliar prós e contras de dar ou não um Sim. diagnóstico, né, para um paciente. Aí às vezes é um contra, mas é algo que também pode ser trabalhado em terapia, não necessariamente um motivo para não dar. Às vezes a pessoa ela quer se agarrar ao diagnóstico até como uma referência de selfie para ela, né? Tipo, ela não sabe o que ela é. O diagnóstico fornece isso, mas também já é um selfie patológico, né? Que ela tá se agarrando, assim, tipo, eu sou isso. Então, Sim, mas também é algo que a gente tipo, quando a pessoa sente, bom, tem uma coisa errada comigo, eu preciso descobrir o que que é. E daí, tipo, então eu tenho isso, tenho isso. Então, tipo, a pessoa pode usar isso como selfie, né? E às a vezes a gente acaba pessoa fazendo sente... isso, né? Pode falar. Às vezes, para algumas pessoas pode ser até um alívio, assim, né? Saber que existe outras pessoas também com um padrão de comportamento, né? E aquilo trazer que é isso, né? A sensação de self, assim, de, eu tenho uma identidade, um lugar no mundo em que outras pessoas também viveram experiências como a minha e por isso têm, né, comportamentos parecidos e tal. E talvez depois desse diagnóstico também se vá trabalhando de forma a pessoa também não ficar tão identificada com isso, né, ao mesmo tempo. Sim, exato. Eu acho que o modelo biosocial, por exemplo, nossa, ele é muito validante, né? Só da pessoa saber que existe uma vulnerabilidade biológica se relacionando com o contexto, né? E dá um sentido para tudo aquilo que ela percebe que não está normal, assim, né? É muito validante. Assim, tipo, então, eu realmente sinto. Quando tu fala assim, às vezes a pessoa ela sente intensamente, o ambiente não sente daquele jeito e não entende, aí parece que ela se reconhece, assim, né? Então, nesse sentido, eu acho muito legal. E de ir trabalhando aos poucos isso, né? De que, ok, até trabalhar um pouco. Já teve uma paciente que cheguei a comentar um pouquinho dessa lógica que a gente está conversando, sabe? Do quão que, tipo assim, ok, pode ter alguns critérios, mas não atende todos, mas tem algumas coisas que tu identifica, mas será que é importante a gente definir, né, se tu tem um transtorno ou não? Né? Vamos analisar conforme como é na tua história de vida e tal. Então, E uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, que talvez tenha a ver com a dimensão e talvez o que o DSM-5 tentou fazer, mas não fica tão claro, e aí até se foi para um lado até de uma preocupação de patologia, de tornar tudo patológico, que é, por exemplo, de alguma forma, assim, os comportamentos ou aquelas topografias apresentadas, né, reunidas ali como características de um transtorno, elas têm que ter, né, uma frequência, uma duração, uma intensidade, um prejuízo na vida da pessoa a longo prazo, porque se a gente for pensar, todos nós temos alguns desses comportamentos, assim, né, de, sei lá, ansiedade, ou de repente, se tu tá vivendo uma situação de perda, tu vai ter, né, viver algo que pode se aproximar de uma depressão, mas vai ser temporário, porque tu tá vivendo um luto, enfim, tem vários comportamentos ali apresentados que, na verdade, a maioria das pessoas apresenta em determinados contextos e não necessariamente é um problema, é é algo que está se produzindo ali como um diálogo, né, do contexto com o repertório da pessoa, né. E eu acho que eu acho que o receio também da dimensão foi que se perdesse essa compreensão e se tornasse, na verdade, toda a apresentação de um determinado comportamento como patológico, né? E acho que por aí a crítica. E eu acho que o legal é pensar assim, olha, as pessoas apresentam a maioria desses repertórios que são considerados, né, patológicos, mas tem contextos, né, específicos, né? E, claro, tem determinados prejuízos ou não, e por aí é que começa a se avaliar se é um transtorno ou não para aquela pessoa, né? E aí, isso eu acho interessante, porque aí entra a análise funcional, né? Sim, exato.
É que é engraçado, né? Quando a gente já tá com esse olhar, assim, da análise funcional, parece que meio que tudo isso que a gente vai discutir hoje, de certa forma, é meio que o que acontece. Talvez não tanto, por exemplo, né? Eu vou mostrar depois que o texto, ele recomenda o uso de certos instrumentos e tal. Eu, por exemplo, não faço isso na prática clínica de ter o costume de usar instrumentos de avaliação psicológica, assim, né? Mas a parte de considerar os critérios diagnósticos, mas aí para uma análise funcional e aí fazer a intervenção, acho que é algo que a gente já acaba fazendo, assim, né? Outra coisa que daí pontuam é que, assim, né, a gente, uma das prerrogativas, né, do DSM, assim, enfim, da EPA para os transtornos de personalidade, para esse diagnóstico, seria expandir a base científica de pesquisa clínica e tal. Só que acontece que não expandiu, né? Fora a DBT, assim, tal, não houve muita expansão no termos de pesquisa clínica com transtornos de personalidade, né? Tem mais com a DBT, com border, e tem com a personalidade esquiva. Mas fora esses dois, é muito escasso, assim, o material com pesquisa relacionada à personalidade, né? Então, também é um problema, né? Não daria para se referir só por isso. E é uma coisa Quer falar? interessante porque, assim, desculpa, que é interessante porque eu acho que desde as décadas de 70, 80, acho que a TCC meio que tenta trabalhar um pouco com isso, né? Até a própria Marcia, ela veio da TCC, assim, trabalhando para tentar criar, assim, um modelo. Acho que até o foco inicial dela, que ela conta no livro, não é tanto transtorno de border, né? Era pacientes suicidas, ou com um caso mais difícil, assim, refratário de depressão. Mas eu acho interessante o quanto que esses modelos agora principalmente da TCC, eles estão tentando assim montar mais, trabalhar mais para transtornos assim de personalidade, né? Por exemplo, agora a ACT tem alguns estudos que eles estão tentando ver com algumas características, alguns processos de transtorno de personalidade. A terapia de esquema também está muito em cima disso. Pois é, eu acho que esse artigo aqui, quando foi feito, porque ele não menciona nada da terapia de esquema, né? E ela tem também Pois é, evidência com border e tal. tem. Eu acho Então, que eu lá é uma acho das que que consta lá consta no ela e umas site duas lá. psicanalíticas, né? Mas das psicanalíticas tem uma que tem a mesma evidência, que é a dos esquemas. Eu acho que é baseada na transferência. E tem uma outra que é baseada na mentalização, que daí a evidência é Isso. controversa. Pois é. Mas, então... tá, vamos falando. Vou passar. Então, tá. Aí, assim, agora, né, entra numa parte de falar como é que seria a avaliação diagnóstica, mais nomotética, assim, tal, né? E como depois aí a ideográfica. Então, assim, são 40 páginas, né? Que bom. Por um lado, que bom que vocês não leram, porque realmente eu super resumi, assim. Porque também acho que não era o interesse ficar esmiuçando instrumentos de avaliação psicológica, né, na discussão. Opa. Fiz alguma coisa errada aqui. Ah, tá, agora eu tô vendo vocês. Então tá. Aí ele traz alguns instrumentos, ferramentas e tal para avaliação nomotética. E eu botei por ordem, porque depois ele recomenda qual que é a ordem, né, que os autores acham que é melhor de ser utilizada, de modo geral. Então eles recomendam assim, começar com uma entrevista não estruturada, para daí tu criar rapport, para criar vínculo, para ter informações geradas. Esse tipo de abordagem, ela é preterida pelos clientes. Preferida, né? Depois eu fiquei em dúvida se eu usei a palavra certa. É? Ou é o contrário? Me perdi. Ah, tá. A palavra preterida, ela significa preferida? Que agora eu fiquei em dúvida se é isso. Ou se é o contrário. Que É o preferido contrário. que os pacientes preferem. Preterida é como se fosse deixada para trás em lugar de outra. Tá, então eu botei um T ao invés de um F ali agora. Mas a gente entendeu, Tá, é a abordagem preferida pelos clientes, né? Eles preferem uma abordagem não estruturada ao invés de uma entrevista estruturada. Vocês estão me escutando bem? Agora sim. Uhum. Ah, tá. Me falem, tá? Podem levantar a mãozinha, então, assim. Se não quiserem me cortar. Tá, então, né, recomenda-se isso, uma entrevista não estruturada para começar. Depois daí uma entrevista clínica estruturada, né? Aí eles falam do... Vocês sabem como é que pronunciam? É squid?
Eu acho que é Squid que se pronuncia. Skid, eu sempre ouço Skid. Skid, tá. Ele tem uma boa confiabilidade, né? É como se fosse, eu acho que, sei lá, o padrão ouro para avaliar, assim, né? A personalidade é que não tem muitos instrumentos. Mas tem o viés do autorrelato, né? Que é uma coisa que consideram justamente para te fazer entrevista com outros informantes, que é o 3, porque pessoas com transtorno de personalidade podem tender a ser egocintônicas, né? É uma das características. Então, as descrições podem ser imprecisas. Né? Ele até fala do histriônico, do border, que pode relatar com muito exagero determinado característica ou problema, né? E outros informantes falarem aquilo de uma outra forma, né? Então, também que seria importante considerar, né, esse viés do autorrelato e também ter entrevista com outros informantes para ter uma visão mais ampla. Assim. Yasmin, eu E vou também fugir daí... um pouco do tema. Isso do autorrelato, mas é que eu lembrei, assim, de uma situação clínica mesmo, que é interessante, assim, da questão do exagero, que foi meio assim, eu fui experimentando na prática mesmo, né? De quando a pessoa traz o exagero em si no relato, e às vezes a gente ainda, né, tá conversando com a pessoa e justamente vendo o que é realmente o exagero ou não, né? A gente, né, não sabe ainda, enfim. De levar o exagero muito a sério, assim, também, como terapeuta, né? E isso é muito interessante porque quando tu leva a sério, assim, com intervenções terapêuticas, considerando a gravidade do que a pessoa está dizendo, da forma como ela está dizendo, a gente acaba respondendo para ela no nível de intensidade que ela está te oferecendo, né? A gravidade daquilo. E é interessante porque é uma coisa bem simples, assim, de levar super a sério o exagero, digamos assim, porque a pessoa nota que as tuas intervenções estão levando muito a sério aquilo. E aí ela começa a ajustar a própria comunicação em função de, não, mas é isso, mas não é tanto, não precisa te preocupar tanto. Então a pessoa vai se dando conta de que ela produz respostas em ti que talvez para ela comecem a ser até um pouco aversivas, ou que, né, justamente porque tu tá, não aversivas, mas tu tá tendo um cuidado com aquilo, né? E aí a pessoa diz, não, vamos, começa a se ajustar, assim. Isso é meio interessante. Isso é uma coisa que eu acho... Desculpa interromper, Fio. Eu não sei se interrompeu, se tu... Eu achei muito interessante essa tua fala, porque me lembrou muito da DBT, né? Porque a DBT trabalha bem com isso, assim, de que quando o paciente traz uma questão, levar a sério. Porque, agora pensando bem, eu lembro que na época que foi apresentado isso, assim, eu fiquei um pouco com dúvida, né? Sobre essa questão de... Eu não lembro agora o termo ou a técnica específica que nomearam, mas era... É validação. mas é que não era... Validação. É que não era tanta questão da validação. Acho que é na Vivi isso. A Vivi. Vivi. Aí, agora sim. É porque, não, aqui tinha uma questão que eu lembro uma vez que eu vi que tinha questão de quando o terapeuta, ele aumenta a consequência daquilo que o cliente fala, assim, né? Ele leva, tipo, nas últimas consequências, assim, né? Mas eu lembro que tinham comentado que tinha essa estratégia na DBT. Só que agora, da forma como tu falou, me veio essa estratégia, só que de uma forma validante, né? Porque não é simplesmente tu aumentar o que o paciente está falando, mas é tu levar a sério o que o paciente está falando, né? Desculpa, gente, eu tava com o Bluetooth ligado e eu queria só falar. Se não é uma intervenção irreverente, não seria? Isso, mas acho que, não sei se não tinha outro nome, mas é uma intervenção irreverente, né? É que eu não queria citar os exemplos específicos, né, para não abrir mais, mas é algo mais, assim, no sentido de a pessoa traz aquilo, assim, meio por cima, só que de uma forma com um exagero que torna aquilo muito grave. Então, daí para a intervenção e diz assim, olha, não, tu tá dizendo que isso é grave, então, se isso é grave, a gente olha para isso e vamos trabalhar isso. Só que aí a pessoa vê assim, não, talvez
é isso, mas aí tu começa a explorar a frequência, a intensidade, vai vendo outras coisas e a pessoa começa a perceber, tá, não é tão grave assim, e talvez eu esteja perdendo o espaço da terapia para falar outras coisas mais importantes. E é uma forma bem validante, não é nada irreverente, é justamente não deixar passar aquilo, assim, do discurso, assim, batido, e não pressupor que é um exagero, né? E sim tomar aquilo, não, é a verdade dessa pessoa, então vamos explorar isso, como funciona. E foi uma coisa que eu meio me dei conta na prática e foi super legal, assim, né? E não necessariamente precisa ter uma técnica específica, né? Só validando e acompanhando e tentando definir melhor o que eram os comportamentos e o que estava por trás, qual era a função e tal. Aí eu decidi compartilhar com vocês agora que eu achei bacana. Assim. Não, eu achei bem rico isso. Bem legal. Porque faz todo sentido, né? A gente pensar assim, pessoa, assim, o border, ele geralmente ele tende a agir de forma exagerada porque o ambiente é invalidante, né? E ele quer que alguém note, alguém entenda aquilo que ele tá sentindo, e ele precisa exagerar para isso. Da feita que tu leva aquilo muito a sério, ele cumpriu a função de comunicar o que ele estava precisando, ele percebeu que nem é, não é aquele exagero, perde a função, né? Ao mesmo tempo que cumpre a função de ser acolhido, validado, o exagero em si perde a função, né? Então ele vai aprendendo aos poucos a ir nivelando, regulando, né? Como é que ele comunica isso quando o ambiente é validante. Mas acho que para entrevista é legal, assim, no caso, assim, né? Se tu for usar de uma forma bem estruturada, talvez eu penso assim, não é muito meu estilo usar questionários, por exemplo, convidar outros informantes, né? Mas talvez se você for fazer uma pesquisa, daí sim, né? Talvez uma coisa assim, dependendo do contexto, isso faça mais sentido. Porque, assim, ó, isso aqui objetifica, né? Se a gente tem... Não, objetiviza isso. Se a gente tem tempo na clínica, a gente meio que vai levando por uma entrevista não estruturada, talvez até possa usar um instrumento como o Squid, né? Mas aí se tu quer ir mais rápido, daí talvez isso, assim, uma entrevista não estruturada, né, uma entrevista clínica estruturada, entrevista com outros informantes, e aí aplicar questionários, né, para te confirmar aqueles sintomas, né. Que daí ele cita aqui vários, ele fala, esse aqui é bom ser usado com outros instrumentos, porque tem o viés do autorrelato. Né? Esse aqui é melhor para avaliar o border, né, que é o pai. Daí ele fala que esse aqui é MMPI, ele não é tanto por diagnóstico, ele se identifica mais sintomas-chave. Né? Então, para levantar sintomas, assim, também característico pode ser bom. Tá, opa, passei. Então, né, qual que é a necessidade de adicionar a avaliação comportamental ao diagnóstico? Né? Então, vai ter alguns objetivos, né? Bem aqui a gente já entra algo mais familiar para nós, que é identificar os comportamentos-alvos ou metas de tratamento, selecionar uma estratégia de tratamento e avaliar a eficácia da estratégia do tratamento, né? Então, tudo isso fica alinhado dentro de uma avaliação comportamental. Só um parênteses, eu achei muito interessante tu botou o ABC ali. Sim. Sim. Parece que vai ser uma coisa, né? Mas é outra. Então, nessa avaliação comportamental, né, que daí é a avaliação etiográfica, ela vai buscar identificar quais daqueles critérios diagnósticos são aplicáveis a cada cliente. Apesar de numa avaliação mais nomotética, tu pode fazer isso, né? Tu pode identificar, meu paciente atende a tais critérios e não a outros. Mas quando tu fecha e daí tu fala o paciente é isso, tu não fica em mente, né? Ou tu não fica referenciando quais são os critérios, né? E na idiográfica, sim, daí essa é a ênfase, os critérios a que se atende. Mais do que se o paciente é border, é quais os critérios do border que ele atende, né? É mais descritivo sobre ele, né? Qual é o conteúdo dentro desse critério, né? Então, relacionado à desregulação emocional, quais são as metas específicas, né, que tu quer atingir com aquele paciente relacionado à desregulação emocional? É a raiva, é a tristeza, é a raiva em qual contexto, né? Então, vai especificando bem mais. E também tu pode ter outras metas não relacionadas aos critérios diagnósticos, né? Eu sou, sei lá, tenho personalidade evitativa, mas eu tô aqui para trabalhar outra coisa que não tenha nada a ver com isso. Né? Pode acontecer também. Quero ser mais organizado, sei lá, pensei.
E reconhecimento dos valores e pontos fortes do cliente, que daí é o momento que eles comentam da ACT, né? Que daí é uma abordagem também com base no behaviorismo radical, mais contemporânea, que traz uma ênfase maior para isso. E agora eu tô lembrando da BPMC, né? Que daí tem uma teórica que é a Nazaré Costa, que ela é lá do Pará, inclusive. E ela é aquela behaviorista, aquela da TAC, sabe? Bem raiz, assim, sabe? E aí ela falou assim, tá, mesmo que a gente não queira considerar as contextuais, quem aqui pode afirmar que de alguma forma não foi atravessado pelo conhecimento advindo dessas terapias, né? Mesmo que você não trabalhe com ACT, você não fala com o seu paciente sobre trabalhar em relação ao que é importante para ele, né? E ela foi dando vários exemplos que caracterizam coisas da contextuais, né? E aí de construir uma vida que vale a pena ser vivida. Já lembra mais a TPT. Então, de alguma forma, eu acho que quase todo terapeuta, né, comportamental hoje acaba trabalhando com reconhecimento de valores e de pontos fortes do cliente. Né? Acaba sendo o norte, assim, de certa forma, para quase todos os casos. Né? Não sei o que vocês acham. Não, e eu acho isso muito interessante, porque eu acho que é bem interessante ver isso, uma visão do ataque, assim, e na minha opinião, eu acho que no Brasil realmente não faz sentido tanto a TCC como essa terapia de terceira onda, porque a TAC em si, ela acaba abordando, tem como trabalhar a partir da TAC com todas essas abordagens, né? Só muda a topografia, só muda, tipo, o modelo, como tu vai estruturar a terapia, né? E eu achei bem interessante isso que tu falou, porque realmente os valores, para tu falar, trabalhar com os valores, por que é importante os valores da terapia? São os reforçadores do cliente, né? É o que mantém ele na terapia. E às vezes é mais forte do que. Eu acho que muitas vezes a terapia não dá certo exatamente pela não identificação do que reforça o comportamento do cliente, né? Por exemplo, o que poderia reforçar, o que poderia aumentar a frequência de comportamento e de melhora também, né? Sim. Que me parece também que os termos meio das contextuais, eles auxiliam tanto o terapeuta, mas o cliente também, né? Tu consegue oferecer esses termos de uma forma, como eles são bem abrangentes, né? A pessoa consegue ter uma compreensão, assim, consegue, tu não precisa o tempo todo meio que dar uma aula de análise do comportamento, né, pro cliente, né, e aí tu pega esses termos que tu consegue traduzir no diálogo, mais ou menos, né, em vez de dar toda uma explicação sobre os reforçadores, como o Pierre falou, né, tu traduz isso como valores e a pessoa entende, né, tu consegue ver isso usando a palavra valores, o que é importante, pessoas importantes na tua vida, e aí, a partir daí, se vai, né, explorando mais, assim, mais. Eu acho que claro, o conhecimento pro terapeuta, sim, né, de, de poder ter esse raciocínio clínico que não necessariamente ele vai sobrecarregar, né, o cliente com isso, né. Então, a gente precisa de outros termos para conseguir traduzir e produzindo esse conhecimento e essa experiência, né, na terapia. Então, acho que nesse sentido tem essa apropriação desses termos também das contextuais, né, que acabam tendo uma prática interessante, né, um uso interessante na clínica. Né? Não que eu ache assim que quem trabalhava com TAC usava termos técnicos, né? Mas talvez cada um inventasse os seus, né? Porque o que eu vejo quase todos os autores da TAC é dizendo que não trabalham com termos técnicos com os pacientes, né? Mesmo aqueles mais raiz, assim, né? Mas eu acho que, tipo, um pouco dessa filosofia, além dos termos, né? Um pouco dessa filosofia das contextuais, né? De trazer uma coisa, assim, tipo, a questão da aceitação, assim mesmo, né? Eu acho que isso é uma diferença filosófica que traz uma ênfase, não que não existisse no ataque, mas eu acho que traz uma ênfase diferente, assim, né? Das terapias analíticas comportamentais tradicionais terem um foco maior na mudança, né?
na discriminação é ok, mas na mudança, né? E essa filosofia em relação à aceitação, assim, acho que caracteriza assim, esse movimento das contextuais, né? Enfim. Eu acho que interessante isso que você falou, porque para mim também fica bem clara a questão da estrutura da terapia, ou da desestrutura, muitas vezes, que nem a ACT, uma terapia mais aberta, assim, não tem uma estrutura tão fechadinha, né? E também essa questão de realmente da aceitação, do processo de... Mas eu fiquei pensando, porque o que seria aceitação daí, né? Seria... Eu acho que também depende de cliente para cliente, porque às vezes a aceitação pode ser conseguir parar e olhar e discriminar o próprio comportamento. Sim. Que daí, no caso, daí acho que a TAC trabalharia com a questão do automonitoramento, Sim. Não, nesse sentido eu acho que sim, mas é que da feita que você faz isso, o que você faz com isso depois que discrimina? Eu tenho a impressão que daí uma abordagem mais TAC tende-se a mais a resolução de problemas, então, ou mudança, sabe? Feita que você discriminou, tá, vamos mudar essas contingências aí, então, O que tu faz agora? Enquanto que parece que a questão da tolerância mesmo ao mal-estar, assim, né? A tolerância, a questão da esquiva experiencial também, né? De redução dessa esquiva experiencial. Parece que tem uma ênfase maior, assim, né? Gosto. Sei. Tá, mas seguindo assim, então. Seleção de estratégia de tratamento. Tá, então a partir daí você faz essa avaliação, né, ideográfica. Daí, tá, deixa eu me achar. Tá, daí tu vai fazer uso de diagnósticos, né? Vai escolher um modelo validado empiricamente para cada transtorno. Então, por exemplo, assim, qual que é o modelo validado dentro, né, depois que eu faço uma avaliação ideográfica e tudo, para o border é a DBT, né? Então, vou fazer o uso disso, né? Então, já é um uso já é uma aliança, né, dessa avaliação ideográfica junto com uma avaliação mais diagnóstica. E aí, tu vai fazer a identificação e modificação de classe de respostas críticas e, né, a análise funcional, né, das variáveis que atualmente controlam esse comportamento-alvo. E aí, né, os autores colocam que as variáveis ambientais antecedentes e consequentes, e às vezes as variáveis biológicas ou cognitivas, das quais o comportamento é problema é uma função, são identificadas nessa avaliação. Então, é basicamente análise funcional, que acho que daí a gente conhece, né? Mas ainda assim, vou falar da análise funcional como o autor traz no artigo. Ele fala desse modelo que ele chama de SORC. Não sei se você já tinha ouvido falar assim, com essa expressão. Também não me é tão familiar. Não me é estranho. Mas se você for ver o ABCD, porque no caso aqui são 4, né? É igual ao que a gente conhece. Operações estabelecedoras, estímulo discriminativo. Não, mas está um pouquinho diferente, como às vezes a gente trabalha. Variáveis do organismo, né? História de aprendizagem, variáveis biológicas, respostas, padrões de resposta do comportamento e as consequências, se são reforçadoras, punição, extinção. Isso me fez pensar numa coisa, né, que o Jean falou lá na BPMC, né? Ele falou da 4ª onda das terapias comportamentais, né? E daí, tentando resumir assim, né? Ele colocou assim que daí essa proposta da 4ª onda é basicamente integrar essas contextuais junto com a análise funcional, né? Que daí é o que a gente acaba dizendo que é o que a gente faz no Brasil, porque no Brasil a gente tem ataque. Só que ele falou, não é igual. Porque a lógica é igual, mas a gente não tem uma sistematização disso, né? E isso faz diferença, né? E ele fala assim, quais são os poréns? A gente não tem pesquisa, assim, relacionado a isso, e a gente não pode partir apenas de um ponto de vista teórico para afirmar que isso funciona. Toda a lógica diz que funciona, né? Tu usar uma análise funcional e aí tu usar as abordagens conforme a análise funcional, né? E ataque seria essa coisa que atravessa tudo, né? Mas, enfim, a ideia dele, claro, né, é que a gente precisa de mais pesquisas sobre isso.
E dentro disso, uma coisa que ele pontuou é que a nossa análise funcional, que é a base das terapias comportamentais, é uma bagunça, porque existem muitos modelos de análise funcional, né? Quando a gente começa a aprender análise do comportamento, aí, então é ABC. Daí tu vai lá em outro autor, não, tem as operações estabelecedoras. Aí tu vai na análise em cadeia da DBT, é de outro jeito, né? Então, a parte mais importante das terapias comportamentais não tem uma unificação em relação a como tu faz isso, né? Alguns botam eventos privados em antecedentes e dizem que não pode estar na resposta, outros dizem que não pode estar no antecedente, tem que estar na resposta, né? Então, a gente precisaria também trabalhar em termos de pesquisa para ter uma concordância maior sobre isso, né? E aí, no texto, os autores definem esse modelo, mas é até algo que a gente pode questionar, né, e criticar. Que diferença faria se a gente adotasse outro modelo, né, de análise? Eu queria só... Deixa eu levantar a mãozinha. Eu achei bem interessante essa questão, assim, porque realmente, como tu falou, existe uma variabilidade incrível de... Até miou para participar, né? Existe uma variabilidade muito grande de como fazer análise funcional, né? E esse ponto de não ter uma estrutura de concordância, assim, eu acho que é o que mais faz falta, assim, para a TAC estabelecer mais como um modelo, digamos, terapêutico, com evidências e com, digamos assim, um tratamento padrão, assim. Porque o que mais tem da TAC nesse comportamento é estudo de caso. E normalmente de casos, tipo, bem diferentes, assim, né? E não usando as mesmas medidas, não usando uma forma, talvez uma forma mais qualitativa de interpretar a melhora também do cliente, né? E eu fiquei pensando isso também, tipo, daqui a pouco essa quarta onda pode vir exatamente para juntar uma estrutura para poder fazer essa pesquisa, para poder fazer essa... Inclusive, acho que no BPMC do ano passado, eu lembro que eles, acho que numa fala, no minicurso, não sei, não lembro agora se era palestra ou shop do Denis, ele falou que tá rolando da RedTAC, eles estavam querendo realmente formar uma estrutura para pesquisa da análise da TAC, né? Sim. Eles, acho que a questão é que eles estão andando assim, andando a passos lentos, mas nem tanto, né? Tipo assim, ó, no Paradigma, o Denis mostrou vários estudos bem bacanas que eles estão fazendo em relação a sistematizar mesmo ataque, assim, processos que ocorrem e tal, bem legais, assim. Acho que é que tem muito desafio nesse meio do caminho, né? Porque a pesquisa no Brasil tem muito desafio, assim, né? Mas eu achei muito legal, eu não vou saber explicar direito, assim, mas tipo assim, as coisas que a gente tá fazendo em relação ao ataque, né? O Denis lá e tal, tem muito a ver com a relação terapêutica, né? Tem muito a ver com a FAP. Só que daí eles não falam FAP, né? Porque eles são bem TAC. Eles trabalham FAP, só que usando ataque. Né? Tipo assim, totalmente essa lógica. E eu fico vendo que o pessoal dos Estados Unidos podia estar fazendo mais pesquisa assim em FAP, tendo mais recursos, né, para fazer pesquisa. E o Vitor Mangabeira mostrou lá, tipo, o que a gente tem da FAP todo esse tempo, assim, de pesquisa, tipo, estudos de caso, né, coisas desse tipo. Então, tipo, comparado com o que a gente tem aqui no Brasil em termos de recurso, até que a gente está andando bem, né, em termos de pesquisa para sistematizar esse processo, né. Não sei tanto quanto anda, até porque não comentaram mais. Como é que anda as pesquisas lá nos Estados Unidos para fazer essa ideia da quarta onda, então, né? E ter esse processo, assim, validado empiricamente, assim, né? Porque lá é bem isso, né? Tu é terapeuta DBT, tu vai trabalhar meio que só com aquilo, né? Tu é terapeuta FAP, aí vem uma outra demanda, mas tu tenta achar o processo interpessoal relacionado àquilo para te trabalhar. Né? Ou então tu encaminha, né, para um outro profissional. Então, vamos ver, né? E isso é uma coisa interessante, porque uma coisa que eu vi me incomodou um pouco na SBS foi que na SBS o foco, principalmente essa, que não teve tanta FAP assim, o foco era totalmente ACT e RFT. E também outras coisas mais tipo, dentro dessa ciência comportamental contextual, assim, outras coisas que apareciam lá, por exemplo, alguns temas específicos, assim. Mas em termos de terapia, era ACT e RFT, o foco. E eu fiquei pensando, assim,
Cara, por que a DBT não tá junto com isso? DBT é a mesma fundamentação, a mesma pra gente igual, sabe? E eu não sei se daqui a pouco é uma coisa comercial deles de estarem separando nesse sentido ou não, Eu acho. mas isso é uma coisa que para mim o Brasil é muito rico e ganha muito nisso, é de não fazer essa separação, de ter essas terapias todas integradas, conversando junto, o profissional que trabalha ali com FAP, também trabalhando com ACT, DBT, e está produzindo evidências sobre isso também junto. E eu acho que nesse sentido o Brasil também é um dos lugares mais ricos, assim, né, para trabalhar nessas terapias, assim. Apesar de ainda estar perdendo um pouco para psicanálise, outras terapias, TCC, mas em termos de pessoas trabalhando em volta disso, eu acho que é um lugar que está crescendo e está sendo bem rico, assim. Verdade. Que droga, né? Porque é muito isso, assim, ter terapias separadas dá muito dinheiro, né? Claro, Então, claro. mesmo quando aproximam, ainda assim, é uma aproximação, mas que parece que o foco da pesquisa acaba não sendo aí, né? Nessa aproximação, assim. E aí, isso que eu sinto falta, né? Porque, para mim, mais do que. Não, mais não. Tanto quanto tu fundamentar uma abordagem, tu fundamentar o diálogo entre abordagens, devia ter tanto pesquisa quanto, né? A gente acaba fazendo isso muito a louco. Ah, porque combina, vejo isso, vejo aquilo. Mas, tipo, nada. O que que garante que vai funcionar assim? Não tem evidência, né? O que tem evidência é a ACT. Não tem evidência da ACT com esquemas. Mas ainda assim tem um livro. Didático esquemas. Oi, Yasmin, acho que travou, tá? Tá assinado pelo rei. A minha conexão tá meio ruim, mas se tiver É, deu falando. uma travadinha agora, tu começou falando, ai, Tá, agora eu tô normal. Quer falar alguma coisa? Não, agora é só... Gente, Tá, então eu vou. vou aproveitar a pausa, eu vou ter que sair. Agradeço a Ah, tá. vocês Certo. e depois eu acompanho o restante online, depois quando Tá tiver bom. postado. Valeu, gente. Obrigada. Então Beijão. tá, Tchau, um Fernanda. beijo, boa saída, Obrigada. Fê. Valeu. Mas então tá. Então, os componentes básicos a gente já sabe que é os passos da análise funcional, identificação de uma resposta-alvo, estímulos antecedentes, né, estímulos consequentes, e a descrição das variáveis de diferença organísmica, né, que podem ser úteis para entender a manutenção de um repertório comportamental específico. Então, o que que promove, né, a mudança nos transtornos de personalidade? É uma pergunta que a gente tem que fazer durante a intervenção, a avaliação e a intervenção, né, dentro da análise do comportamento, porque assim, se diz que é um tipo de transtorno que é duradouro ao longo da vida, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem evidências de que eles mudam ao longo do tempo, né? Todas as evidências mostram que eles tendem a ficar menos graves com a idade. Então tem alguma coisa aí que acontece, a passagem do tempo altera alguma coisa. Então, é um trabalho de tentar identificar que variáveis então a gente pode controlar para auxiliar nessa mudança, né? Não pode ser só o tempo, naturalmente. Então, que variáveis estão envolvidas nisso que a gente pode utilizar a favor, né, da intervenção. Eu achei muito interessante isso que tu falou, tipo, não é só o tempo, porque para identificar a mudança, porque eu lembro, eu tenho uma frase que eu li num livro, agora não lembro qual de ACT, se é no livro acho que é no livro do Reis, aquele de 2014, que eles definem o tempo como uma medida de passagem de mudança. Eu achei aquilo sensacional, tipo, então realmente não é só o tempo, porque, tipo, o tempo é uma medição de mudança. Então, tipo, Sim, exato. eu achei muito legal Várias isso, coisas me identifico acontecem. muito. Sim. E tá. E aí aqui, né, tem um exemplo, assim, que daí a gente tem que considerar que. Rapidinho. Tá. Basicamente, análise funcional, considerar estímulos e consequências necessários para a gente entender aquele comportamento. Né? E aí o exemplo é que aí ele coloca um outro importante para aquela pessoa, acaba reforçando negativamente a pessoa, né, quando ela ameaça cortar o seu braço, e aí esse outro retira, né, aquela demanda ou cessa o argumento. Né? Então a gente analisa outros reforçadores, né, que não apenas o alívio da dor, né,
necessariamente, mas que pode envolver os comportamentos, assim. Então, por isso que tem que analisar o contexto, né? Então, algumas advertências especiais a serem consideradas numa análise funcional de clientes com transtorno de personalidade. Presença de múltiplas classes de respostas associadas a 2 ou mais transtornos de personalidade pode ser exibida e tornar extenso o escopo das classes de respostas a serem incluídas na análise funcional. O repertório comportamental de uma pessoa diagnosticada com um distúrbio de personalidade pode incluir formas de comportamento topograficamente diferentes que compreendem uma classe de resposta funcional e, portanto, dificultam a definição de classes de resposta funcional. E várias contingências podem manter uma única classe de resposta dentro de uma pessoa. Em termos desse último, todas essas variáveis de manutenção podem ser difíceis para um clínico discernir. Quer falar, Pi? Aí rolou uma baita identificação. Não, eu achei muito interessante, porque aí entra aquilo que a gente estava discutindo no início, né? De que tu tem o DSM que vai falar as topografias específicas do que é um transtorno border, do que é um transtorno depressivo, e tu deixa de estar observando que a pessoa pode ter uns comportamentos muito variados para realmente, tipo, para explicar, para dentro da classe funcional dela que está sendo prejudicial para ela, né? E que pode ser daqui a pouco algo muito maior que uma topografia ali do transtorno depressivo ou do transtorno border. E eu acho que essa questão também de discriminar as contingências que acontecem é muito interessante, né? Porque, principalmente se tu pensar no contexto cultural da validação e tudo mais, né? Principalmente considerando essa questão das contingências. Por exemplo, o quanto que, sei lá, a pessoa se sente muito péssima na família e se sente bem em outro ambiente. E essa discriminação dos contextos é muito interessante também, né? Sim. É muito legal isso, né? Porque a gente... Deixa eu terminar de mastigar. Tranquilo, enquanto tu fala, mastigo aqui também. Oi, tu botou no mudo, mas... Ah, tá. Tipo assim, né? É até algo que ele fala mais pra frente, assim, que geralmente a pessoa com transtorno de personalidade, a gente considera que aquele comportamento ocorre em vários contextos. Só que se a gente tende a ser menos idiográfico, a gente tem que isso vai acontecer em todos os contextos, o tempo todo, né? E não, uma avaliação funcional tu tem que identificar exatamente, né? Tipo, aquela ponto forte, contexto mais favorável, contexto em que é diferente, que reforça outro tipo de regra, outro tipo de comportamento, né? Porque daí quais são as variáveis presentes naquele contexto que tem um controle diferencial sobre aquele comportamento. Tu tá me escutando? Tá? Quais são essas variáveis, né? Tipo, como é que a gente pode fazer para ampliar esse repertório em outros contextos, né? O que a gente pode inserir na relação dessa pessoa com outros contextos para ampliar esse repertório que já acontece em alguns contextos, né? É um trabalho muito diferente tu ter que ampliar um repertório do que tu ter que ensinar do zero um repertório para uma pessoa, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, avaliar se tem um comportamento melhor que acontece num contexto diferente, né? Sim, totalmente isso. A análise funcional. Ah, tá mastigando. Então, assim, fazer essa avaliação funcional, você vai fazer perguntas não estruturadas, vai fazer perguntas sobre como é que o ambiente reage, sobre aquele comportamento, né, o que a pessoa sente, os efeitos privados que ela sente nas situações, né, durante, depois. Entrevista com familiares e pessoas importantes é algo que te colocam para te conhecer mais do contexto da pessoa. Inclusive, essas entrevistas elas também podem servir para o elemento 5, que é a observação direta, de você observar como aquela pessoa se relaciona com aquele familiar, com aquele companheiro, companheira, né? Então, de ter uma observação direta do comportamento, né, também, chamar uma outra pessoa importante para ela para ir numa sessão e tal. Observar como a pessoa se comporta na sala de espera também, para ter uma observação direta em relação ao comportamento, né? Como é que ela interage com a recepcionista. Tudo bem que a gente geralmente não tem isso, pelo menos não no início, né? Mas, enfim, algumas possibilidades. O automonitoramento, né?
e também encenação em sessão. Ele fala de encenação, mas se a gente pensar na FAP, a evocação, não apenas uma encenação, mas uma evocação. A própria evocação da relação terapêutica, né? Uhum. Exato. Nem precisa fingir que é outra coisa. Sim. Tá. E aí, então, ok, vimos análise nomotética, análise geográfica, e aí da avaliação ao tratamento, né? Aí eles colocam assim, pode fazer um tratamento manualizado, pode fazer um tratamento baseado em classes de respostas, ou pode fazer um tratamento baseado na análise funcional, ou tu pode integrar esses três, né? São 3 propostas, mas não são propostas que se anulam. Né? Uhum. Dependendo do caso, talvez sim. Mas assim, ó, por exemplo, o tratamento manualizado só tem pro border, né? Que é a DBT. Opa, passei. E aí ele fala assim, ó, a TCC ela tem evidências de eficácia para transtorno de personalidade, o que eu não sabia. Ele tem para evidência para obsessivo compulsiva e para personalidade esquiva. Mas principalmente para esquiva, né? Tem alguma coisa que tu pode aplicar à personalidade obsessiva compulsiva da TCC. E aí ele coloca também a ACT e a FAP, que apesar de não ter evidências assim para transtorno de personalidade, são abordagens empíricas, né? E tem alguns estudos que podem ser base para tratar a personalidade, né? Talvez não é o tratamento de primeira linha, né? Não é de primeira escolha, tu não vai usar sozinho, mas tem elementos que tu pode complementar dentro do tratamento, né? Deixa eu ver se eu falo em outro momento. Acho que eu não botei mais aqui mesmo, então. Tipo, a ACT, né, relacionado à evitação, à esquiva experiencial, né? Pode trabalhar, então, elementos da ACT para trabalhar a esquiva experiencial, que provavelmente vai estar presente em quase todos os transtornos de personalidade. A FAP para trabalhar, então, repertório interpessoal, problemas na relação terapêutica, né? A própria DBT naquela é a relação terapêutica, e ela até referencia a FAP, né, no livro ali, tipo, psicoterapia anticoncepcional fala sobre isso e tal. Sim, a Marcia se baseou muito usou muito a ACT-FAP para fazer aquele livro dela, né? Também. Sim. Sim. Ela fica citando, né? No momento que tu vai acabar inserindo elementos, né, de uma outra ali. E aí, né, mas assim, tratamento manualizado é ótimo, é tipo padrão ouro, né, tipo maiores evidências, mas entra naquilo que eu comentei antes, né, a quantidade de estudos de eficácia de tratamento cientificamente fundamentado, direcionado a sintomas de personalidade nos últimos 5 anos é quase igual a todos os estudos de eficácia sonora anteriores a 2003. A tradução tá meio ruim, tá, porque eu peguei e traduzi assim na pressa para botar no slide. Mas é essa a ideia de que desde 2003 até hoje não aumentou a quantidade de tratamentos para transtorno de personalidade. Então, às vezes, quase sempre não vai ter uma opção. Se não for border, né, o tratamento manualizado ou esquiva. E aí vai para os tratamentos baseados em classes de respostas, né? E daí no artigo eles identificam classes típicas de certos transtornos de personalidade. Tipo, a ansiedade é uma classe de resposta muito típica de vários transtornos, né? Aí ele pontua do cluster C, né, que são os ansiosos, assim, e do border também, né? Aí ele pontua a raiva e hostilidade, né, muito característica do cluster B, né, do narcisismo, do border, às vezes do histriônico, assim. Déficit de habilidades sociais, né, no cluster A, que são como se fossem, né, os esquisitos, né, nessa DSM-4. E problemas com assertividade. Daí ele pontua o pessoal do cluster B, né? Porque tem dificuldade nas relações com os outros. E o transtorno de personalidade dependente também. Ele fala também da ideação paranoica, que também é uma classe de resposta muito característica de vários transtornos, assim. E aí, nesse artigo, ele vai dizendo tratamentos baseados em evidência para a classe de respostas, né? Daí eu não detalhei aqui porque é algo que a gente pode pegar lá na divisão 12, né? Ansiedade. Quais são os tratamentos recomendados, né? E aí, ele vai falando quais que são, né? Bem legal quando ele coloca assim, sim, a TCC tem muita evidência de eficácia, muitas vezes é o tratamento indicado, né? Mas aí ele bota assim, bom, mas muitas vezes o componente que funciona nos estudos é a exposição. Então, se você é um terapeuta de orientação comportamental, você também vai estar fazendo um tratamento de primeira linha, trabalhando terapia de exposição.
E aí Exato. você pode inserir a FAP para trabalhar elementos da relação e ampliar ainda, né? Mas a base vai ser a exposição. Isso me deu um alívio, né? Porque a gente é análise de comportamento, a gente quer muito trabalhar com terapia baseada em evidência, mas ao mesmo tempo a gente não tem evidência para tudo, assim, necessariamente. Mas se a gente olhar assim, não, mas o componente que está funcionando é a exposição. Então, sim, eu vou estar trabalhando o que é importante aqui ao trabalhar isso. Não, isso é uma coisa interessante, porque tem aquele estudo clássico lá, acho que eu não sei se é do Jacobs, não lembro de quem que era, mas era que para ver o que funciona nas terapias, e realmente muitas vezes é o processo comportamental, ali, o automonitoramento, a, a exposição, né? Esses processos assim que... Exposição, acho que é quase tudo na vida, né? Quando ela não é traumática, ela é quase a solução para tudo, porque daí tem a exposição também no nível, né, muito, que é da terapia implosiva, né, que daí é direto. E aí se Sim. expõe a pessoa no nível que vai ser traumático para ela, né, tipo, tem que avaliar, né, o quanto que ela consegue se expor mesmo que for fazer uma exposição intensa, assim, eu não sei, uma experiência traumática. Mas fora isso, a exposição, ela é a solução para boa parte das coisas. E eu achei bem interessante isso que tu falou da classe de respostas, porque eu fiquei pensando, como é que essa ideia de terapia, digamos, focada, de trabalhar uma avaliação e tratamento focado em classes típicas de resposta, se diferencia desse modelo de processos que a ACT está trazendo agora, digamos. Isso que eu fiquei pensando, assim. Eu acho que vai muito ao encontro do que a ACT tem feito, né? Porque a ACT tem feito isso, né? ACT para ansiedade, ACT para depressão. Assim. Uhum. Por isso que ela pode ser trabalhada, assim, né? Mesmo não tem evidência para personalidade, mas ela tem evidência para classes de respostas típicas de Dentro. vários transtornos de personalidade, né? Então, muitas vezes vai ser o que tu vai trabalhar. Né? É porque às vezes nem tem outros tratamentos disponíveis para aquele transtorno, né? Se não for o border. Eu lembro que na ICBS, eu lembro se foi na ICBS ou se foi outro lugar que eu vi, assim, mas teve uma das palestras que eles estavam falando sobre o futuro do DSM, né? E o que eles estão falando é que realmente agora a ideia vai ser tirar esses espectros, esses transtornos, assim, e realmente ser talvez tenha, eu não sei bem como é que vai ser, mas eu acho que vai ter ainda, mas o foco principal vai ser para trabalhar em processos, né? Uhum. Trabalhar nesse Pois é. processo, Tomara que eles classificacionar. acertem, né? Talvez leve um tempo e daí eles acertem, porque eu acho que era um pouco a proposta desse, mas tipo, não rolou assim muito. Ser mais dimensional, né? Uhum. Não sendo tanto assim. Eles dimensionaram, eles só trocaram mais ou menos onde vai cada coisa, praticamente, assim, tipo, não, agora esse aqui abrange tudo, isso, e daí em vez de falar de tal característica, tal transtorno, agora isso aqui vai levantando até esse. Sim. Tá, vou indo, então. Uhum. Tá aí uma coisa que eu coloquei aqui, uma citação, né? Que classes de respostas ou padrões comportamentais são uma analogia comportamental ao conceito de personalidade. Então, para o analista do comportamento, tu tá trabalhando com classe de resposta, tu tá trabalhando com personalidade, porque Uhum. personalidade nada mais é do que um conjunto de classes de respostas. Né? E aí, com base na análise funcional, então, daí, assim, eu só peguei, na verdade, tá, assim, ali no artigo ele meio que retoma, quando ele vai falar de análise funcional, ele retoma essas advertências aqui, né? Tipo, coisas que tu tem que cuidar quando tu vai fazer uma análise funcional de transtorno de personalidade. E acaba botando em outras palavras isso aqui, que daí é o que tu vai ganhar ao fazer uma análise funcional, né? Tipo assim, Sim. se tu não faz uma análise funcional, tu faz um trabalho apenas focado na classe de resposta, ou um tratamento manualizado de uma forma muito rígida, muitas vezes tu vai ter esses problemas. E se tu não faz uma análise funcional, tu não vai poder contornar esses problemas, né? Então, tu vai ter classe de respostas associadas a mais de um diagnóstico, tu vai ter classes de respostas diferentes com a mesma função, tu vai ter muitas contingências mantendo uma mesma classe de resposta, tu não vai conseguir mudar aquilo porque tu não tá fazendo essa análise, reanalisando e reanalisando o que mantém aquele problema. Então, acho isso um baita diferencial de tu fazer a análise funcional, é de tu ir adequando o tratamento, né, conforme tu vai analisando, tu ter essa flexibilidade, né, em relação ao tratamento. Não, e tu vai avaliando o quanto que as intervenções estão tendo sucesso também, né, com a análise funcional. Exato, é o que ele fala também. Uhum.
E no exemplo, né, então, para ilustrar isso, a autoagressão associada ao TPP pode ter várias funções. Pode ser um reforço positivo, conforto, e efeitos do reforço negativo, né? Evitar um argumento, uma discussão. No entanto, uma análise funcional que identifique apenas o reforço durante o tratamento provavelmente produzirá mudanças insuficientes. Né? Em geral, os tratamentos que consideram continuamente essas variáveis de controle permitem aos clínicos a flexibilidade de modificar o tratamento para atender necessidades do cliente individual. Então, muito bom. E aí, no final, ele fala assim, tá, então, como é que a gente pode usar tudo isso no TPB? O que eu acho, sabe? Ele fala tanto que o border e o esquiva são os únicos transtornos que têm alguma evidência tal. E aí são justamente os únicos que ele dá o exemplo. Podia ter dado daqueles que, tipo, a gente não tem, né, nem muito do tratamento mais manualizado, enfim. Mas aí ele dá um exemplo, né? Como é que tu pode fazer bem um passo a passo do border? Aí tu faz uma avaliação nomotética, ele diz os instrumentos que tu pode usar, né? Entrevista estruturada e mais um outro para levantar sintomas, que seriam mais as classes de resposta. Avaliação geográfica. Isso. Daí tu faz uma avaliação geográfica e aí tu considera a história de aprendizagem, aí, né, bem aquilo de análise molar, né? E também a análise de variáveis biológicas, né? Vulnerabilidades biológicas e tal. E com base nessa análise funcional, Pois é, mas isso é uma coisa que eu fico pensando, sabe? Porque como é que é feita essa questão eu fico pensando como é que é feito essa análise de uma predisposição de um temperamento, como é que tu separa, digamos assim, uma entrevista clínica, o que é temperamento, o que é biológico, o que é aprendizagem. Isso que eu fico pensando também. Sim. Toda hora eu também fico com essa dúvida e eu acho que o Gibson está trabalhando nesse sentido. O Gibson tá trabalhando nesse sentido. E aí a gente talvez aplicar, ele vai estar validando, editar, né? Aquele instrumento lá de sensibilidade e recompensa. Inclusive, a minha ideia, uma das minhas ideias do mestrado, mas que eu já falei que não é que vai rolar, porque tem a ver com isso, mas eu acho que ele vai fazer isso também. É tu aplicar uma tarefa comportamental e aí tu avalia se a pessoa tem mais, o comportamento dela persiste mais em situações que tem a ver com reforço positivo, situações que tem a ver com reforço negativo, situações que tem a ver com punição, assim, né? O que tem uma influência maior no comportamento dela, né? E aí isso que tu pode avaliar, assim, nesse termos de sensibilidade ao reforço positivo, negativo, à punição, né? Agora, como aplicar isso na clínica hoje em dia, eu acho que teria que ser com instrumento, né? Eu acho que a gente não Como avaliar isso? Consegue avaliar muito, o que me muito veio bem, também, essa apenas com perguntas. O Pode que falar. me veio em relação a isso é muito aquela questão de, sei lá, de relação mãe-bebê, de daqui a pouco entrevistar os pais, de ver histórico familiar de algum transtorno, porque, por isso de pegar questões genéticas, né? Porque se algum tio, algum avô, pai, mãe tem alguma questão de transtorno, aí, tipo, fica muito mais próximo isso, né? Sim. Ainda assim, eu fico sempre com muita dúvida porque daí o Freud, e é uma coisa que a gente observa, né? É que eu vou usar o termo dele, que ele fala da compulsão à repetição. Não acho que é um indivíduo inconsciente que tá querendo repetir as coisas. Mas é que às vezes o padrão aprendido naquela família ao longo de gerações se repete e pode ser muito propício a desenvolver os mesmos transtornos, assim, né? Exato. O padrão familiar também, né? É. Tipo, a minha própria família estava observando, elas vieram me visitar agora para a formatura e eu ficava, meu Deus, todo mundo tem TDAH, eu nunca tinha percebido. E aí depois eu fiquei assim, será que é um padrão assim, familiar e que por isso que eu pareço ter também? Ou será que todos já temos uma vulnerabilidade, né, tipo biológica, mesmo a questão de temos a questão cognitiva para isso? E aí alguns têm a questão cognitiva do TDAH, outros têm só o comportamento, porque também é o comportamento familiar que tu aprende, né? Tipo assim, se tu tem uma mãe que ela é desorganizada, e é TDAH, tu pode não ter TDAH, mas tu pode ser desorganizado também, né? Exato, deve Então, ter uma topografia igual a TDAH. Exato, que pra mim é o que é difícil diferenciar, assim, nesse sentido, né? E por isso que eu acho difícil, ainda assim, avaliar o que é biológico, o que é ontogenético. Acho muito difícil.
Sim, isso eu fiquei pensando também. Acho que tem uma função, assim. Oi? Eu acho que na minha visão, o tópico ideal seria, sei lá, daqui a 30, acho que talvez 30 anos, 20 anos, a pessoa vai para uma consulta com o psicólogo ali, digamos, tem as hipóteses, aí a pessoa sai com alguns exames para fazer, faz uma ressonância ali que, na época, vai ser barata, vai ser tipo aquelas coisas, tipo, tu tirar sangue no coisa ali, no laboratório. Uhum. Aí tu vai ter já, tipo, a área funcional da cabeça ali, como é que funciona, né, do cérebro, os pontos. Uhum. Porque o que se tem de coisa, de relato mais biológico sobre isso, e que eu acho que é uma coisa que eu acho que a CBS agora está acertando muito em conversar mais com a área neuro, né? Essa questão da ativação, né? Por exemplo, de tarefas, a questão da estrutura do cérebro que realmente muda quando tem algum transtorno, quando não tem, que tem essas diferenças, né? Então, eu acho Exato. que o momento que tudo isso começa a se integrar, assim, e na prática, e não ser só em pesquisa, eu acho que aí vai ser bem rico, né? Porque, imagina, um É verdade. indivíduo com E TDAH, até... Pode falar, pode falar. indivíduo com TDAH ali, ele vai lá e faz a consulta, tem lá o critério, tudo, faz os exames para confirmar. Isso seria o ideal, né? Tipo, essa fonte de confirmações, assim, né? Exato. Esqueci exatamente o que eu ia falar antes. Ah, tá, lembrei. O autor até coloca no texto, acabei não botando nos slides, ele bota assim, medidas psicofisiológicas, coisas do tipo, monitorar sudorese, batimento cardíaco, mas a gente não faz isso, né, aqui no Brasil, na prática, não é comum. Até às vezes eu fico assim, olha, tipo, às vezes uma pesquisa disso, de mestrado, doutorado e tal, tu tá investigando algo que se tu tivesse pesquisado isso, teria feito uma baita diferença, assim, em relação a fornecer mais informações, mas às vezes acaba não acontecendo, assim, seja por termos de orientação ou de possibilidade de recurso, sei lá, sabe? Mas a gente acaba, às vezes, negligenciando muito essas medidas mais, né, biológicas que poderiam ajudar muito, assim, enfim, se a gente pudesse usar isso também na clínica, no tratamento, assim, né? A gente fica muito no relato subjetivo, no autorrelato, né? Enfim, eu acho que essa questão de dizer que é uma predisposição biológica, como no modelo biosocial, apesar da gente não conseguir acessar diretamente o que é, acaba sendo validante, porque Uhum. a gente está numa cultura que é assim, né? Que, de certa forma, bota algo no indivíduo. Botar alguma coisa biológica, mas que interage junto com o ambiente, acaba sendo validante, porque a vida toda a família diz para aquela pessoa que ela era mais irritadiça, né? E a gente sabe que tem os temperamentos, assim, de fato, né? Então, acaba sendo validante, assim, isso quando tu diz assim, é um mau encaixe, você é uma tulipa no jardim de rosas e tal. Mesmo que a gente não consiga avaliar diretamente o quanto que isso é uma vulnerabilidade biológica ou um aprendizado genético. Pois é. Isso aqui é bem complicado, porque aí, sei lá, tenta desvalidar o ponto do ambiente através da fala, tipo, não, mas a pessoa cresceu no mesmo ambiente familiar, né? Até aqueles próprios estudos com gêmeos, né? E com genes, acho que univitelinos, que se chama, né? Eu não sei se é univitelinos, aquele que compartilha o mesmo, né? Eu acho que sim. Que eles veem a É, por conta diferença. Só que, tipo, tem muita diferença da forma da relação, sabe? Tipo, é um pouco menos, mas ainda tem muita diferença. sim, com certeza. Com certeza. É aquilo, né, que daí acaba entrando um pouquinho na RFT, de que muda a perspectiva, né, já muda a tua interação com o ambiente, né. Então, outro organismo, tu tem outra perspectiva em relação com esse ambiente, né. Então, sei lá, tem várias situações de perspectiva diferente, então nunca vai ser igual a mesma história de aprendizado do organismo. E aí já fica difícil a gente separar o que é aprendizado e o que tu já nasce com. Sim. Então, aplicação no TPB, né, indo dentro desse exemplo, aí de falar da DBT, de falar da utilização. É aqui que eu dei o exemplo antes, mas estava aqui. Né, a utilização da ACT por ela trabalhar com evitação experiencial e da FAP por ela modelar comportamentos interpessoais na relação terapêutica e colocam a reestruturação cognitiva também, que é algo que a gente
da questão da consistência epistemológica e genética do comportamento, a gente meio que, tipo assim, não, né? Mas, assim, a gente não pode negar que é algo que a Marcia botou lá no livro dela, né? Eu já li. Mas ela fala, se tem crenças distorcidas, vá trabalhar a reestruturação cognitiva. Eu acho que, como a gente tem ataque, a gente acaba fazendo de outra forma, né? A gente acaba fazendo uma clarificação de contingências, né? A gente acaba ajudando a pessoa a discriminar, tatear, e talvez depois entrando em elementos da arte, se é necessário, né? Nesse sentido. Mas, enfim, é algo que, né, não dá para negar, que está lá no livro dela também. Sim, que também tem uma função de estar ali também, né? E aí fala como é que pode ser na personalidade esquiva. Eu achei interessante, né? Que daí na avaliação nomotética, eles dizem assim, vários autores assumiram a posição que esse transtorno de personalidade ele não pode ser significativamente separado da fobia social, pois a classe de resposta funcional do comportamento esquivo parece ser a mesma nos dois casos. Então, simplesmente parece que aumenta a frequência e intensidade, mas é a mesma classe, né? Então, as mesmas coisas que tu faz para avaliar a fobia, tu pode fazer para avaliar a personalidade, né, social. Aí ele fala do SQUID. Ele fala também que tem muita comorbidade com outros diagnósticos, então tu fazer essa entrevista de transtorno de personalidade, né, estruturada, para ver se tem comorbidade. E o levantamento de sintomas, de instrumentos de fobia social, para te ver justamente avaliar isso, que seria a mesma classe de resposta da fobia social com personalidade esquiva. Tá, então, aí, isso aqui foi a parte que, assim, ó, faltava 3 minutos para começar o Jornal Club e eu só comecei a botar alguma coisa para poder... Então, assim, na avaliação geográfica, tu vai identificar as cadeias de respostas típicas da personalidade esquiva, que é evitação, esquiva, fuga de situações sociais, né? E aquilo que a gente estava conversando antes, que mesmo uma pessoa com personalidade esquiva, ela geralmente tem preservado repertórios diferentes em algum contexto. Seja familiar, amoroso, amizades íntimas, né? E tu identificar isso para poder ampliar esse repertório para os outros contextos, assim, né? E que, do ponto de vista analítico funcional, a posição-chave é a exposição, né, das situações evitadas, pois vai levar à habituação, né, e diminuição das respostas de evitação. Mas só um parênteses, eu achei interessante isso que tu trouxe nos slides anteriores ali, de que a classe funcional do transtorno de personalidade esquiva é a mesma da fobia social, que não tem como separar muito bem. E isso fecha muito com a ideia do porquê que o transtorno de esquiva tem evidências, né? Tipo... Exato. Sim. Sim, Exato. tipo... Sim. Até eu vejo muita gente com relutância em relação a esse diagnóstico, às vezes, porque fica nisso, tá? Aí nesse diagnóstico eu vejo que as pessoas ficam muito nisso, de que parece que é muito arbitrário o ponto em que tu fala que é fobia social e o ponto em que tu fala que é personalidade esquiva. Claro que a gente vê que tem maior frequência, que tem isso, mas qual é o ponto dessa linha, né? E que tu define que a pessoa vai ter um peso muito maior tu dizer que ela tem um transtorno de personalidade, né? Então isso eu muitas vezes vejo colegas e clínicos aí na supervisão, muita discordância, assim, em relação a esse diagnóstico, sabe? E a questão que ele comenta de comorbidade também, vejo muito dúvida em relação à personalidade dependente. Porque uma pessoa com personalidade esquiva, que evita muito, podemos pensar como uma estratégia, né, de adaptação, ela pode se tornar dependente de outras pessoas. Né? Claro, claro. É tudo que entra numa análise funcional, né, de tu ver essas relações. Sim, daí tu vê todo um cluster ali de personalidade dentro de uma classe funcional de evitação. E daí tu, sei lá, para uma forma de trabalhar um processo de evitação, tu vai ter evidência para todos, né, se for pensar. Sim. Opa, isso a gente já viu. E aí eles falam, né, quais são os tratamentos validados em evidência. A gente fala da TCC, porque a TCC tem bastante evidência para fobia social, né. Tem alguns com personalidade esquiva e tal, mas justamente, né, aquilo que a gente estava conversando antes, a terapia de exposição, todos os estudos de evidência mostram que é o elemento que faz a diferença. Se tem só reestruturação isso, se tem só reestruturação ou só isso, se tem só isso, né?
Então, também é um tratamento de primeira linha, né? E aí ele dá essa sugestão de trabalhar mais estratégias da FAP para potencializar, né? Trabalhar dentro da relação terapêutica. Isso, né? Já que a pessoa se esquiva, a relação terapêutica é um contexto que tu pode bloquear algumas esquivas e já vai estar expondo ela, né? Vai estar usando a FAP para fazer terapia de exposição também. Sim, para fobia social isso é muito legal, para vergonha, para várias coisas. Legal. Trabalhar isso na FAP é muito divertido. Uhum. E é algo que ele não comenta, mas às vezes é o que a gente observa, por exemplo, falo assim, por exemplo, estratégias da ACT para trabalhar com toque, né? A gente sabe que para o toque o tratamento com mais evidência é a exposição, né? Uhum. Mas ainda, aí só que daí tu só tem meio que a ganhar, né? Tu vai focar na exposição, mas tu vai trabalhar outra coisa junto, né? Que vai talvez aumentar a adesão da pessoa ao tratamento. Apesar de que isso não tenha evidência, isso não vai comprometer o teu tratamento. O teu foco vai estar sendo a exposição, né? Mas tu ao mesmo tempo pode trabalhar que ela esteja orientada aos valores dela para ela queira se expor. Coloca aí uma operação estabelecedora que facilita a exposição, né? Que é a identificação de valores e tal. Então, são coisas que a gente só tem a ganhar com a análise funcional. E é isso. É isso aí. Eu achei bem legal, é bem rico esse... Qual que é esse texto mesmo? É o... Eu vou botar ele aqui. Ah, é a avaliação tradução de personalidade border. É, tá aqui o nome dele. Tá aparecendo pra ti? Tá. Uhum, esse aqui. Gibson que me mandou, inclusive. Hã? O Gibson que mandou? Gibson que tinha me mandado. Uhum. É bem legal, assim, se quiser mesmo trabalhar ou pesquisar sobre isso, porque ele detalha muita coisa que eu não detalhei, né? Acerca dos instrumentos e tal, assim. Sim. Então é bem show. Isso? Bah, Então, muito tá. legal. Obrigada aí, então, pessoal. Quando a pessoa fica com o microfone desligado, a gente não sabe se tá aí ou não tá, né? Mas... É, sim. Eu tô aqui. Ah, tá aí? Tá aí? Muito O Gui legal. também tá ali. Parabéns. Não, muito legal. Achei muito legal a Gostaram? apresentação também. Assim, acho que foi muito legal a discussão também, né? Uhum. Foi bem legal. Discutimos bastante, como sempre, né? Sim, acho que isso torna rico, né? Esse espaço aqui que a gente tá compartilhando nos domingos de manhã. Isso. E agora, quando colocarem no YouTube, eu vou assistir de novo, até para ver algumas outras coisas que eu fiquei um pouco na dúvida. Mas é porque questões mesmo de termos, enfim. Tipo, que tu ficou na prestar dúvida? Mais atenção, não, para prestar mais atenção, assim, em alguns termos, né? Mas achei bem legal a discussão, enfim, deu para aprender um pouco mais também. Meu áudio estava ruim no início, mas depois ficou bom para todo mundo. Ficou. Sim. Que bom, então. Então, bom, pessoal. Mas eu achei bem legal essa questão dessa estrutura. Para mim, o que eu mais achei legal desse texto, assim, do que tu mostrou, foi a questão da estrutura também, de como fazer essa avaliação, de como pensar a intervenção, né? Sim. Dessa diferenciação para o transtorno de personalidade, se vale a pena ou não manter essa diferença entre eixo 1 e eixo 2 que se mantinha. É verdade. É um texto muito didático, é quase que um treinamento, assim, né? De como tu passar a avaliar e trabalhar com personalidade, assim, se for ler bem a risca. Bem legal. Mas então tá bom, pessoal. Então, gente, obrigado pela participação aí de todos. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Deixa eu só eu parar de gravar aqui, então. Ah, tá.